E eu tive um probleminha, assim, dizendo como é muito ligado, né? Eu tive um probleminha e eu tive um quadro isquêmico temporário. Eu estava conversando com uma prima e eu fiquei sem falar. Sem fala nenhuma. E aí me deu um desespero, né? Eu fiquei assim, porque eu tentei escrever também, eu não escrevia. Fiz só uma bolinha, aí eu entrei em desespero. E foi por muitos minutos? Pra mim foi uma eternidade. Mas pro meu marido ele falou que foi de 8 a 10 minutos. Foi bastante. É. E aí, mas aí depois eu fui começando a falar, mas eu falava pouco e assim, poucas palavras e rápido. E aí eu quis tomar banho, porque eu não tinha tomado banho. Ele falava assim, eu vou te levar pro médico, eu vou te levar lá no Unimed, eu vou te levar na Santa Casa. Falava, fazia que não, vou chamar fulano, que é um médico amigo nosso. Não, não, não. E eu falei, se eu piorar, ele me leva depois, né? Mas eu falei, eu não quero. Porque eles iam fazer um monte de exame, um monte de coisa, e eu falei, se for, eles vão depois. Fazem depois. Bom, aí eu quis tomar banho, eu quis fazer tudo. Falei, se for pro médico, pelo menos limpo eu já estou, né? Limpo eu já estou. Aí eu voltei, aí eu falei pra ele, quando eu tava tomando banho, eu falei pra ele assim, aparelho de pressão. Ele falou, onde está? Eu falei, sala de jantar. Eu falava assim, muito rápido, sabe? Eu não falava frases. Entendi. Aí ele foi buscar aparelho de pressão e tal, eu terminei de tomar banho, mas tudo sozinha. Tudo sozinha. Minha pressão estava alta, lógico que eu estava super nervosa e sabia o que estava acontecendo comigo. Eu pensei, eu tô tendo um AVC, né? O problema de quem é da área de saúde é da isso, área de saúde é isso, né? Mas aí foi passando, eu fui começando a falar, sabe? Eu fui me acalmando depois do banho, badadá e tal. Minha pressão abaixou. Aí eu já tava começando, já tava falando mais. O Ivo me liga, me liga. Aí, ô mãe, não sei o que. Ah, tá. Ah. Mãe, o que você tem? Nada. Mãe, você tá esquisita. Não, tá tudo certo. Mãe falando sabe? pouco? É. Aí eu comecei a falar, quando eu não conseguia falar, o Ivan falava. Eu fazia assim, o Ivan falava. Tá. Ele desligou, a Ivana ligou. Não deu tempo de um falar com o outro. Entendi. Ele desligou, ela ligou. Mãe, o que você tem? Nada. Tá tudo certo. Você acredita? Eles perceberam também. Caramba. Você entendeu? E os dois ligaram, sabe? Então é uma coisa assim muito... Não dá pra explicar, né? Não dá. É filho, né? É filho. Vocês tendo, é só... Bela conexão. Bela conexão. Então, boa conta da Conecta. Gostou do gancho? Eu tive... O quê? Em 2018? Foi em 2018? Acho que sim. Eu tava muito nervosa. Era no final de tarde de domingo. Eu tava muito nervosa. E a minha língua, assim, ó, parou. Só que eu não sei, acho que foi muito rápido. Sim. Só que te dá um pânico que você fica assim, mentira. Você não consegue engolir? Então, falar, na verdade, né? a gente tava, tipo assim, em situações que eu tô muito tensa, muito nervosa, ele pergunta, e eu choro, e aí ele fala assim, conversa comigo, eu travo. Por mais que eu sou bem comunicativa, eu travo nessas horas, assim, eu fico parada. Aí eu peço pra ter calma, que eu não consigo, por exemplo, contar o que tá acontecendo. Aí eu espero um pouco. Mas aí nesse dia, isso não voltava. Aí eu ficava assim, nossa, será que eu, né? Só que eu ia querer engolir a saliva. Tipo, eu percebia que minha boca tava enchendo de água, de saliva, e eu não conseguia engolir. Aí eu comecei a entrar em pânico. Aí eu fazia assim, né, amor? Que eu não conseguia... Mas eu sentia todo o corpo. Aí eu fazia assim, ele me acalmou um monte, né? Me abraçava. É bom isso. Ele não falou... Porque assim, se falar que eu tenho que ir na Santa Casa, eu caio dura. Não, eu tenho um pavor. Aí ele começou... Um pânico. Aí ele começou a falar, olha, eu tô aqui, calma, não sei o quê. Aí entrou mais em pânico. Falei, nossa. Aí eu voltei. Eu voltei a falar. É estranho, né? É estranho, porque você pergunta assim, não. Aí depois eu fiz ressonância magnética, meu médico falou pra mim, não precisa fazer, se você quiser, você faz. Mas não precisa fazer, porque você não deixou sequela. Ah, tá. Entendeu? Não deixou sequela, então... Mas também não deixa rastro, não dá pra saber se...
Não, porque... Mas o exame não tem nada, não deu nada. Eu fiz ressonância e fiz anjo-ressonância na cabeça. Não deu nada. Nada. Que bom. Eu, graças a Deus. É o que ele falou, não vai dar nada, porque você não deixou sequela, né? Sim. Graças a Deus. Isso faz tempo? Novembro. Agora, recente. Novembro do ano passado. Isso vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Vai dar um susto pra continuar a semana, né? Não, você sabe que eu não me apavorei depois? Entendi. Porque eu conversei com meu médico, já era tarde da noite, né? Sim. Aí eu fiquei acordada até, assim, tipo 1h da manhã, e eu já tava bem e tal. Eu falei pro Ivan, agora vamos dormir, né? Aí no dia seguinte eu mandei um WhatsApp pra ele, e aí ele me ligou. Que é o homeopata, né? Entendi. Eu já tava dando 30 e poucos anos que eu comecei com a Ivana, e aí... Sim. Porque a homeopatia é o seguinte, ela trata do filho, mas trata da mãe também, né? Sim. Certo? Então ele já me conhecia tudo. E eu já trato com ele há muitos anos, porque eu passei minha menopausa, tudo com tratamento com ele. Né? Ele é daqui? Não, Prudente. Entendi. Perto também. E aí ele me ligou, Célia, como é que você tá? E tal, e foi conversando. Quando ele falou pra mim, se você quiser fazer uma ressonância, você pode fazer, mas não vai dar nada. E aí os meus filhos falam, não, mãe, você tem que fazer. Eu não ia nem fazer. Tudo se encarga, né? Ah, mas eu acho que é bom, né? Eu não ia fazer, mas aí eu fui fazer mas não naquele período, tá? Porque eu falei pra eles, eu vou esperar Natal, Ano Novo, falei pra ele, deixa do jeito que tá, e deu ano que vem eu faço. O médico vai proibir de festar, com as comidas, bebidas, depois faz. Não, eu falei, não vai dar nada, né? Eu acredito no meu médico, tá? Eu tenho muita confiança nele. E ele falou, não vai dar nada. Você não ficou com sequela, não vai dar nada. Porque se realmente voltou tudo ao normal... Normal. No dia, assim, daí poucas horas eu não tinha mais nada, né? E não deu nada. Aí quando foi fevereiro, eu fui, fiz as coisas, fiz o check-up, e não deu nada. Que bom. Né? Graças. Bola pra frente. Vambora. Vamos fazer os cursos, vamos fazer, né? Vamos continuar estudando, vamos... Aí você não para nunca, né? Não dá pra parar. A filha falou aqui, ó, que você tentou enganar ela, mas não adiantou. Nós estávamos conectados. Tá vendo? E você tava falando de estudar, não pode parar mesmo, né? Não pode. E eu acho assim, a internet tem uma oportunidade muito grande pra gente agora, né? Pra mim, tá? Pra mim, pelo menos. Porque como eu já tenho uma certa experiência em consultório e tudo mais, eu consigo fazer curso online. Sim. Sabe? Eu não preciso mais fazer presencial. É bom presencial? Sim. Mas o bom da internet é o seguinte, você tem o conhecimento ali, tá? E a hora que você quiser, ele tá ali. Ajuda tá? Porque muito. tem cursos que são vitalícios. O que não estão, você grava. Dá pra gravar. Fica a dica aí. Dá pra gravar. E tá ali com você. Você tem dúvidas, você vai lá e procura. Sim. O presencial é meio complicado, né? Não dá pra você fazer isso. Sim. Mas você põe a mão na prática, né? Mas tudo bem. Mas como eu já tenho prática, eu consigo conciliar as duas coisas, entendeu? E essa questão é conciliar, porque às vezes que você tá lá com a tua vida já, com o teu consultório, com a tua rotina toda, às vezes você... tem que ser toda terça e quinta, tem que ser toda segunda e quarta, só de sábado. Nem sempre você consegue. Sim. E se tá lá disponível lá, né? Às vezes, sei lá, entre um horário de almoço, entre um atendimento e outro, você vai lá, lê um negócio, tira dúvida do negócio. Você tem uma dúvida, né? Vai tirar dúvida ali, entendeu? Às vezes com o próprio paciente, né? Você fez ali, você tá com uma dúvida, você vai, tira sua dúvida ali, aí você, na outra sessão, você faz melhor, você, entendeu? Por isso que eu te falo, você faz ali na prática também. E quem quer estudar, estuda de qualquer jeito, né? Estuda. A verdade é essa.